Este programa é patrocinado por... Conheça os nossos pacotes em praiatour.cv. Cabo Verde tem. E parceiros. Ao viajar em família, a criança absorve conhecimento de forma divertida, explorando museus interativos que despertam a sua curiosidade. Os seres vivos evoluem de acordo com as experiências que eles têm. Ah, tá. E por isso é importante ter a diversidade. E eu não posso ser igual a você, ela não é igual a mim, porque a gente precisa... Eu não sou igual a você. A gente precisa se Eu não sou misturar. igual a ela. Porque tem alguma coisa que você Ela evolui... não é igual ao Francisco. E aí, mistura com outra pessoa, e aí vai evoluindo. Quer ver uma mistura boa? O olho claro com o olho escuro deu o seu olho escuro. E o olho escuro para o sol é melhor. Sabia disso? A gente veio disso. Isso evoluiu para isso tudo. Tudo isso veio da bactéria. Por que uma espécie que é tão parecida com a outra em lugares diferentes são diferentes? Não sei. Por que um mico num país é de um jeito, no outro país é do outro? Por que as pessoas... Por que o boi do Brasil quase não tem pelo e o boi lá da Finlândia é cheio de pelo? Você lembra do boi da Finlândia? Ele é todo peludo. Por quê? O que você acha Porque que é? lá é mais frio, no Brasil é mais quente. E o nome disso é? Evolução. Charles Darwin. Curioso explorador, apto a registrar a história natural com agilidade e interesses inabaláveis. Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies em 1859. Duas espécies que têm alguma coisa que façam com que ela tenha um benefício, como por exemplo aquela, estava vendo a tartaruga que tinha um pescoço maior e conseguia comer e a outra não, ela vai conseguir passar aquele gene para os outros, porque ela vai sobreviver mais tempo e vai ter mais filhos. A anterior vai morrer antes e não vai conseguir ter tantos filhos. Então isso é uma seleção natural. Mas como é que começou essa curiosidade? Teve uma passagem numa ilha no Atlântico, na costa ocidental africana. No século XIX, a monarquia inglesa enviou a expedição do veleiro HMS Beagle, liderada pelo capitão Robert Fitzroy. Por acaso, a primeira parada foi em Cabo Verde, e depois eles seguiram viagem para a expedição. E foi lá que tudo começou. Quer conhecer? Sim. Berço da nossa existência no planeta Terra, o continente africano é um elemento fundamental na história compartilhada entre Brasil e Cabo Verde. Ex-colônias portuguesas, essa conexão transcende as diferenças geográficas e socioeconômicas, refletindo-se no compartilhamento da língua e influências culturais ao longo de suas trajetórias históricas. No Brasil, o samba. Em Cabo Verde, a tabanca. A Praia Tour tem um roteiro especial para contar essa história bem de perto. Tudo aconteceu na Ilha de Santiago, onde fica a praia, capital de Cabo Verde. Com base em evidências históricas no diário de Charles Darwin, eles recriaram a trajetória de Charles Darwin pela ilha. E aí nós decidimos também seguir os passos de Darwin para ver de pertinho tudo aquilo que ele sentiu e experimentou. Mas antes disso, vamos nos preparar, né? O que a gente precisa saber? Não é necessário visto de entrada para estadias inferiores a 30 dias, mas precisa preencher o formulário, hein? Fica atento. E você vai precisar levar o passaporte, passagens aéreas, seguro viagem, reserva de hospedagem, documentação médica, e vai precisar também dos medicamentos de urgência, calça confortável, peças de algodão e linho, é bem quente, hein? Calção, casaco leve, roupa de banho, chinelo, tênis confortável, sandália confortável, salto baixo, hein, galera? Roupa pra caminhada, cantil de água e muito filtro solar, chapéu com proteção solar, mochila pra hiking e casaco à prova d'água.
Nós voamos a partir de Lisboa com a Cabo Verde Airlines, mas eu ouvi falar que vai ter um voo bem curtinho a partir do Nordeste do Brasil. E olha, são só 4 horas de viagem, vai ser show de bola. Antes de seguir o seu destino para a Europa ou para onde quer que seja, uma paradinha em Cabo Verde, como faziam os navegadores do passado e como fazem até hoje, muitas vezes como um porto de parada ali intermediário no meio do Atlântico. E quando você menos perceber, pronto, olha pela janela e já chega na cidade da Praia, capital do país. Nós estávamos ansiosos para poder viver e experimentar tudo aquilo que Darwin descreveu no seu diário. Agora nós estamos na Praia Negra. Primeiro contato do Darwin com Cabo Verde. O HMS Beagle desembarcou exatamente aqui, nessas mesmas areias que eu tô pisando. Eu tô assim emocionada para ter as mesmas descobertas que Darwin teve naquela época, porque pelo que eu tô vendo, tem muita coisa diferente que vai me inspirar e encantar também. Vem comigo. Darwin, com certeza, quando chegou, teve um boom, né? A cabeça dele deve ter explodido, porque sair da Inglaterra para cá... Darwin era um jovem, né? Sim. Um jovem que um pouco inadaptado, porque ele já tinha a família, era uma família nobre, com grandes tradições intelectuais. O pai era médico, o avô também era médico e estava-lhe destinado a estudar medicina. Desistiu no 2º ano, porque foi ver uma operação e se viu sangue e tal, desistiu e para um grande desgosto da família e do pai. Depois o pai disse, você não pode ficar assim, tem que estudar alguma coisa. Mas ele gostava de uma coisa, gostava da natureza, gostava de ler tudo quanto era sobre a natureza e na altura havia uma ciência de descrição da natureza que era os naturalistas, que hoje corresponde aos biólogos, aos geólogos. Em 1831, a Inglaterra, que já estava no centro do mundo, já tinha ganho a guerra de derrotar o Napoleão no Waterloo, decidiu fazer uma missão científica para o mundo para ter mapas atualizados. E o naturalista era um professor de Cambridge, que era um grande professor, e que era amigo de Darwin, e que dava Darwin indicações de leituras. E quando estava tudo armado, o professor teve um problema familiar, não pôde viajar. Olha o destino tentando colocar a gente onde a gente tem que estar. É uma coisa que eu sempre falo, o destino vai empurrando. E convidaram o Darwin. Darwin nunca tinha viajado antes e enjoava muito. Foi uma partida problemática e frustrante. Ele queria muito parar em Tenerife, no arquipélago das Canárias, porque foi mencionado por Alexander Humboldt em seus livros. Darwin tinha interesse especial pelo vulcão Teide, o maior de todas as ilhas do Atlântico. Mas quando chegaram em Tenerife, foram impedidos de desembarcar. Darwin ficou extremamente frustrado e escreve o seguinte: eu sempre sonhei em vir a esta terra que Humboldt descreveu na sua narrativa. Tinha havido uma epidemia de cólera na Inglaterra e a Espanha exigia 14 dias de quarentena. Diante disso, a tripulação alternou para a Ilha de Santiago, em Cabo Verde. E ele descreve: que frustração! Santiago é uma ilha seca e decepcionante. O meu primeiro desembarque vai ser uma experiência péssima. E ele ainda não conhecia. Não. Isso era tudo que ele achava. Ele nunca tinha saído, é a primeira viagem dele. Mas ele tinha lido, porque ele era muito lido. E vem, e chega, quando chegam nessa baía, né? Eles vêm ao Ilhéu e chegam dia 16 de janeiro e vão desembarcar. Desembarcam do outro lado da baía, na Praia Negra. E quando ele desembarca, fica aliviado, já porque estava cansado de enjoar, e ele desembarca sobre uma floresta de coqueiros. Ele nunca tinha estado nos trópicos. O verde é diferente. Ele era atento e ficou logo deslumbrado de ver uma outra natureza, né? E ele tinha uma coisa, Cristina, muito interessante. Tinha algo de... Ele apreciava o design, as formas da natureza.
formas caprichosas. Às vezes penso que se ele vivesse hoje, seria um homem ligado a design. A vila ficava em cima do Planalto, o platô, como chamamos hoje, e eles vão visitar o embaixador americano, que na altura também representava a Inglaterra, né? É tudo muito exótico para ele. As mobílias, as casas, os meninos negros, castanhos sem camisa, com inglês nobre, claro. com calor, aquilo era tudo muito estranho. Vão visitar a Praça Central e depois vão desembarcar do outro lado, no outro vale, e ele então fica deliciado. Na ilha de Santiago, onde a natureza floresce, Darwin, o explorador com olhos de ciência, testemunhou aqui a vida que enaltece e abriu um capítulo na vasta experiência. Em cada canto, nas aves que bailam no ar, nos répteis que rastejam pelos recantos, Darwin viu o eco do evoluir a vibrar. Nas trilhas de Santiago, seus passos tantos. As tartarugas lentas e sábias contam histórias de eras distantes. Na evolução, seus passos são vias. Na ilha, Darwin traçou seus instantes. Dos tentilhões que voam sem temor, adaptando-se aos ventos que sopram, Santiago é o palco do grande labor, onde a vida em variações se renova. As plantas exóticas em dança no solo mostram a dança no tempo e da terra. Santiago, em seu manto verde e dourado, é um palco onde a evolução se encerra. Darwin, com a sua mente inquisidora, na ilha de Santiago, encontrou respostas e nas descobertas da vida exploradora teceu o fio que liga todas as apostas. Assim, a ilha guarda segredos profundos dos dias em que Darwin traçou seu caminho e Santiago, entre murmúrios do mundo, é o palco eterno do grande destino. A emoção era tamanha para um homem sentir de uma única vez. A emoção dos cheiros, dos barulhos dos insetos, das flores. Eles descrevem os desenhos das flores, design, as palmeiras. O seu diário é uma coisa que vai fazer uma espécie de garimpo de tudo que ele vê, que ele sente, que ele cheira, que ele escuta. Eu acho que essa experiência é sensorialmente rica, isto é, de sensações. O belo que existe na natureza e, ao mesmo tempo, a necessidade de conhecer como funciona a natureza. Ele concilia as duas coisas. O relato dele é tão poético quanto científico. É uma viagem que faz-nos repensar toda a história da vida, o contato com a diferença, respeitarmos e entendermos o outro. A gente tenta fazer exatamente isso com os nossos pequenos. Mesmo com o Francisco, com o ano, eu falo como se ele já fosse mais velho e entendesse tudo. E com o Emmanuel foi a mesma coisa. Desde muito novo, a gente mostrava as diferenças para ele. Daí que, quando você é culto, quando você tem uma educação pela diversidade, a sua capacidade de resistir aos totalitarismos, à venda de visões únicas do mundo é maior. E, portanto, a educação é o antídoto. Darwin, ele não ensina só sobre evolução, sobre tudo que a gente já falou. Ensina sobre as viagens. Ensina como viajar, exatamente. Lendo Darwin. Exatamente, porque você aprende que eu não vou lá porque fulano disse que não é legal. Darwin achava que Cabo Verde não ia mudar a sua vida e simplesmente mudou todo o seu olhar. Ele precisou vir, ver para crer e ver que não era nada do que falavam. Agora é incrível como é subjetivo o sucesso. Darwin, na visão do pai, ele era um fracassado. Ele não conseguiu concluir a tão almejada medicina, carreira da família. E depois foi tentar ir para a carreira da fé. Da fé e também não se viu, não se achou. Ele era muito curioso e para ele eu acho que ficar num lugar assim muito preso não era a praia dele. Então
Na visão do pai, o filho fracassado para não ficar lá encostado sem fazer nada, acabou indo numa viagem ao mundo que também não ia dar em nada. Ele criou só a teoria da evolução das espécies, um legado para toda a humanidade. E aí fica a pergunta, o que é sucesso para você? Será mesmo que você está investindo no lugar certo? Será que você se achou? Será que você está no caminho que você deveria estar? Darwin morreu angustiado no final da vida porque o seu estudo foi utilizado para benefício próprio de algumas pessoas que queriam fundamentar as suas teorias, falando que Darwin estava falando uma coisa que na verdade ele não estava falando. Será que a humanidade estava preparada para isso, para todo esse conhecimento? E aí fica outra pergunta na minha cabeça, porque Darwin é realmente um despertar para todo mundo. Vale a pena você dar um presente para a humanidade, mesmo que ela não esteja preparada? Minha cabeça está borbulhando. Diversidade cultural é conhecimento. Cultura é uma liberdade que vai fazer saber se você está no caminho que você deve seguir, para onde você deve ir, sem amarras, sem pessoas falando o caminho que você de fato tem que seguir. Então estude, aprecie, conheça, viaje e acredite. Muito obrigado, Antônio Correia Silva, por essa aula de história, por essa conversa maravilhosa. Eu simplesmente amei. Tenho certeza que você de casa também curtiu muito e queria estar aqui junto com a gente. O prazer é meu. Ai, Um grande prazer nessa conversa. Muito obrigada. O Ilhéu de Santa Maria foi a base do acampamento de Darwin na ilha. E a nossa experiência foi tão autêntica que fizemos um pouquinho parecido, só que com um pouquinho mais de requinte, né? Nos hospedamos no Pestana Trópico. E da janela do nosso quarto conseguimos ver o Ilhéu de Santa Maria, onde Darwin se hospedou quando veio para cá, para Cabo Verde. Naquela época não existia nada, ele ficou literalmente acampado. Com certeza foi dali que ele teve um despertar para a curiosidade, com essa vista incrível. Nós estamos com a vista para o Ilhéu, com essa paisagem maravilhosa e esse mar cristalino, tendo também o nosso despertar para a curiosidade. Eu tô começando a acordar, hein? E você? Já despertou? Então vamos experimentar o novo. Vamos quebrar as barreiras. Numa propriedade histórica, experimentamos a cachupa. E tudo isso aí é pra mim, ó. Só pra mim. Valeu? Obrigado, obrigado. Então agora a gente vai experimentar a cachupa. Mas antes disso eu vou contextualizar a origem desse prato e a importância para Cabo Verde, para a população, para o povoamento de Cabo Verde. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram uma situação complicada, porque a estação de chuva ela é muito pequena, muito curta, então dificultava a produção de cereais. Não era qualquer cereal. Ele quer também, pai. Assim, cadê o meu? Bom? Gostou? Então a cachupa ela veio dessa necessidade, na verdade desse cereal que foi muito importante para que Cabo Verde acontecesse hoje. O milho vindo das Américas foi a alternativa, é um cereal que ele se adapta às estações presentes aqui em Cabo Verde. E aí com isso, como o prato, como o único cereal disponível, ele acabou se tornando popular e é um prato tradicional. E existem duas versões, a cachupa do rico e a cachupa pobre. A cachupa do rico ela leva além do milho, da base do milho, do feijão, e ela leva também proteína animal. Ainda tem carne salgada, tocinho de porco, e tudo isso fica mais ou menos uma feijoada com legumes, com cenoura, com batata doce. É um prato muito nutritivo. E por conta dele que hoje existe Cabo Verde como população, como civilização, porque sem isso, sem o milho, não ia ser possível. Então vamos provar aqui a cachupa. Aí, tá vendo que isso aqui tem... e em alguns casos também pode ser peixe, atum. O atum é quase um bife, né? O atum daqui é bem pequeno, bem... Opa! Posso experimentar antes de você, meu amor? Pode. Vou falar meu veredito, hein? Gostou? Muito. É muito bem temperado, né? É delicioso.
Francisco está se deliciando com caldinho de cachupa. Cachupa. Assim, é um crioulo. Cachupa. E para acompanhar, suco de calabaceira. A calabaceira é o fruto do baobá. E é aquela árvore majestosa. Tem esse fruto, eu vou provar pela primeira vez, calabaceira em suco. Ele gostou muito. Eu não vou conseguir comer, porque ele quer comer Docinho. tudo. Esse tá docinho. Emmanuel fez cara de poucos amigos, mas experimentou. E o Francisco mandou ver aí. Gostou mesmo da cachupa. Depois do almoço, muito quente, muito calor, hora de refrescar um pouquinho. E essa água aí que o Francisco tá tocando tem muita história, hein? Aqui atrás da gente está a Fonte Ana. Essa água é dessa fonte, que há muito tempo atrás os grandes navegadores... Opa, o Francisco quer água. Os grandes navegadores abasteciam as suas embarcações. Ela tinha algumas propriedades diferentes. Essa água tem muito calcário e o calcário evitava a proliferação de bactérias. E aí era uma água boa para viajar, porque ela se mantinha ainda potável para a longa jornada para o Caribe, Américas, Índia, para onde quer que eles estivessem indo. Em 1497, Vasco da Gama navegou por este local durante a sua viagem para a Índia, referindo-se à ilha como aquela onde aportaram e que recebeu o nome de Guerreiro Santiago, e mencionou que todos fizeram a guarda por 7 dias. Em março de 1500, Pedro Álvares Cabral também passou por aqui, seguido por Afonso de Albuquerque em 1504 durante seu retorno de Calicut e Charles Darwin, que explorou a área em 1832. A tripulação do Beagle pode ter sido a última a ver a fonte em funcionamento, porque quando passaram pela segunda vez já não existia mais. Hoje é uma propriedade privada e a água que você está vendo que alimenta esse tanque é a água que saía do poço da Fonte Ana. Diversão para o Emmanuel, que começou a fazer amizades em Cabo Verde. Que bom que existiam os diários de bordo para registrar a história. E que bom que nós estamos aqui também para contar para vocês como que é Cabo Verde. Essa ilha que passou na vida de muitos navegadores que fizeram o mundo como nós conhecemos hoje. Quantos navios que o farol Dona Maria Pia já ajudou nessa passagem aí pelo arquipélago, hein? Muita história, muita gente, muita coisa, muitos pensamentos e a cabeça borbulhando. Darwin disse, deixem que aqueles que já viram os antes fiquem desapontados com Santiago. Cada ângulo e faixa de cor estava visível, brilhante nas rochas mais próximas. Não creio que a impressão que esse dia causou vai deixar-me jamais. Agora a gente está aqui na piscina do Pestana. Água salgada. Seu meninoco, como é que dança? Bom dia, sol já nasceu lá na fazendinha. Que coisa mais linda desse seu banquinho! No próximo episódio você vai conferir um pouquinho mais da cultura de Cabo Verde. Nós também visitamos o Centro Cultural que tem relação com o Brasil. Nós não aguentamos e fomos correndo dar o primeiro mergulho nessas águas. Conhecemos o Centro Histórico da cidade da Praia com os olhos atentos, assim como fez Charles Darwin. Mergulhamos nos cheiros e sabores do mercado municipal. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a Ilha de Santiago e Cabo Verde, fique ligado para não perder nenhum detalhe. E acesse as nossas redes sociais para deixar seu comentário lá pra gente. Este programa é patrocinado por Conheça os nossos pacotes em praiatour.cv. Cabo Verde tem. e parceiros.